Eu quero convidar o pastor Rodrigo na frente. Ele e a sua família têm congregado conosco nesse período. Por gentileza, pastor. Eles retornaram para Pompeia. O pastor Rodrigo está trabalhando aqui em nossa cidade. E ficamos muito felizes, pastor, por vocês estarem conosco nesse momento que Deus tem dado. Sejam muito bem-vindos. O pastor Rodrigo já falou aos casais, aqueles casais que vieram no encontro, de fato foram impactados pela palavra de Deus, através da instrumentalidade do pastor Rodrigo, e nessa noite ele estará conosco, nos abençoando. Obrigado, pastor. Graça e paz, irmãos, amém? Amém? Como é bom nós podemos estar juntos mais uma vez para estudar a palavra do Senhor. Quero convidar você a abrir a palavra de Deus no livro de Atos, capítulo 9. Atos, capítulo 9, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 9. Hoje nós vamos estudar um pouco mais além, mas vamos ler do versículo 1 até o versículo 9, Atos, capítulo 9, conversão de Saulo ou Paulo. Atos, capítulo 9, diz assim: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levassem presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo, contudo, ninguém. Então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu, nem bebeu. Oremos. Nosso Deus, nosso Pai maravilhoso, nós te agradecemos, Senhor Deus, pela Tua palavra. Queremos, Senhor Deus, te pedir, Senhor Deus, que o Senhor tenha liberdade, Pai, de trabalhar, de falar aos nossos corações, Senhor Deus. Tira, Pai, agora tudo aquilo que não vem de Ti, Senhor Deus, para que possamos ouvir a Tua voz, Senhor Deus, e que essa palavra maravilhosa tenha poder de, assim como ela transformou a vida de Paulo, ela também transforme os nossos corações nessa noite. Nós te pedimos isso, em nome de Jesus. Amém. Amém. Semana passada, o pastor Rodrigo Odinei, agora tem que falar sobre nome, né? O pastor Rodrigo Odinei esteve falando sobre Saulo, sobre a perseguição, sobre quem era Saulo. Saulo ou Paulo, né? Aqui, na verdade, está falando do apóstolo Paulo. Na verdade, ele era também conhecido como Paulo, né? A palavra de Deus vai dizer um pouquinho mais à frente. É que Saulo é o nome hebraico dele, né? Saul, igual o rei Saul, ele chamava Saul, né? O nome hebraico de Paulo era Saul. Mas, como ele era um cidadão romano, acho que ele era conhecido como Paulus também, né? Que é o nome grego dele. Então, aqui ele ainda está, a palavra de Deus ainda está retratando ele como Saulo. Mas, meus irmãos, Saulo ele mostra, ele é um exemplo de onde pode chegar uma pessoa. Qual é o fundo do poço que pode chegar uma pessoa que rejeita Jesus Cristo? E é interessante porque o apóstolo Paulo, ele não era uma pessoa má. O apóstolo Paulo não era daqueles homens que falavam: puxa vida, que homem ímpio, né? Que homem que não teme a Deus. O apóstolo Paulo, ele perseguia, né? Ele fazia toda essa perseguição, ele fazia, na verdade, em nome de Deus. Ele, lá no livro de Filipenses capítulo 3, ele diz que ele perseguia a igreja por causa do zelo que ele tinha pela palavra de Deus. Ele era um homem muito religioso. Ele não era uma pessoa que era uma pessoa que ficava lá, né, nas bebedices, nas festanças. Ele não era desse tipo de pessoas. Ele era uma pessoa que, segundo a lei, ele diz que ele era irrepreensível. Ninguém podia dizer que nenhum pecado ele tinha. Segundo a palavra de Deus, ninguém podia chegar para ele: olha, ninguém poderia repreender ele em nada. Ele era uma pessoa religiosa.
Ele era uma pessoa que tinha os costumes, ele ia à igreja, e ele se considerava, ao perseguir os cristãos, que estava fazendo um benefício para Deus, né? E, na verdade, ele via, né, que o pastor Rodrigo esteve falando no domingo passado sobre a perseguição aos cristãos, a perseguição que ele tinha contra os cristãos. Meus irmãos, é preciso entender que a perseguição, as pessoas que perseguem os cristãos, elas têm uma necessidade de perseguir os cristãos. Elas não fazem isso porque elas são más, porque elas ficam pensando, hoje eu vou perseguir um cristão, deixa eu achar um aqui. Elas não fazem por causa disso. Elas somente o fazem, meus irmãos, porque se elas não fizerem, elas vão estar se autocondenando. As pessoas que, quando perseguem um cristão, elas somente o fazem porque, senão, a mensagem que existe no cristianismo, ela automaticamente a condena. E elas não podem suportar isso. As pessoas que rejeitam a Cristo, elas não conseguem conviver com o cristão. Porque se elas disserem que está tudo bem, elas vão estar se autocondenando. Porque a mensagem do Evangelho por si só é uma mensagem de salvação, mas é também, ao mesmo tempo, uma mensagem de condenação. Por isso existe essa necessidade. E esta era a necessidade de Paulo. Este era o respirar de Paulo. Eu gosto muito quando no versículo 1 ele fala que Paulo ele respirava a ameaça aos cristãos. Esse era o viver dele, ele acordava. Parece que esse era o sentido da vida dele. O apóstolo Paulo, ele fazia isso porque ele achava que ele estava fazendo um benefício para Deus, um serviço para Deus. E por isso ele perseguia os cristãos. E para isso ele tinha até a autoridade dos sacerdotes. Ele foi até os sacerdotes e falou, olha, eu vou lá perseguir os cristãos. Os sacerdotes deram a bênção, olha, pode ir, você está abençoado. Pode perseguir, pode trazer homens e mulheres, pode trazer presos para Jerusalém. E, meus irmãos, a pior coisa que existe no mundo é a gente achar que está no caminho certo, quando na verdade a gente está no caminho errado. Não existe coisa pior no mundo do que estar enganado. Talvez você já foi enganado alguma vez. Que sentimento ruim que dá quando nós descobrimos que nós estamos no caminho errado. Porque todos nós queremos fazer o nosso melhor na nossa maneira de viver. E quem aqui acha que está errado? Tem alguém hoje aqui que acha que está fazendo coisa errada? Ninguém acha que está fazendo coisa errada. Todo mundo acha que está indo na igreja certa. Se você perguntar para todo mundo, você acha que a sua religião é certa? A pessoa vai dizer, a minha religião é certa. Tenho certeza disso. Você acha que você faz as coisas certas? Eu acho. Todo mundo faz o que acredita que seja certo. E, meus irmãos, o apóstolo Paulo, ele acreditava nisso. Ele acreditava que ele estava não só no caminho certo, mas que ele estava fazendo um serviço para Deus em perseguir os cristãos. Esse era o apóstolo Paulo. E, meus irmãos, a pior coisa que existe no mundo é achar que é um iluminado, quando na verdade está em trevas. E Mateus capítulo 6, versículo 23 diz que se a luz que está dentro de você for em trevas, que grandes trevas serão. Se você achar que estiver no caminho certo, sendo iluminado, sendo uma pessoa iluminada, ou seja, que eu sei, uma pessoa que diz, eu sei o que eu estou fazendo, se você é esse tipo de pessoa, e se você estiver no caminho errado, Jesus ele fala que grandes trevas serão. Quantas pessoas hoje se acham iluminadas, mas nunca viram a luz do mundo? Quantas pessoas acham que estão no caminho certo, mas nunca viram a luz do mundo? E, meus irmãos, aqui o versículo 3 ele vai dizer, e vai nos contar como que Paulo vê pela primeira vez a luz do mundo. Diz o versículo 3, seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Meus irmãos, a luz do mundo aparece para Paulo. Jesus é a luz do mundo. João capítulo 1, versículo 5 diz que Jesus é a luz do mundo. E sabe de uma coisa? Não importa o tamanho das trevas, não importa quantas coisas erradas terão sido feitas na sua vida. E o apóstolo Paulo fez muitas coisas erradas. Ele se achava iluminado, mas ele não era. Diz na morte de Estevão
alguns capítulos atrás, de que ele foi um dos responsáveis pela morte de Estevão. Quando teve o apedrejamento de Estevão, diz que as vestes de Estevão foram colocadas aos pés de Paulo. Ou seja, quando tinha um apedrejamento, feito um apedrejamento religioso, que existia o apedrejamento religioso, para apedrejar um herege, as vestes eram sempre colocadas aos pés de uma pessoa, da pessoa que fosse mais importante, da pessoa que deu o veredito final. E por que as vestes eram colocadas? Porque se ele soubesse de alguma coisa, ou se alguém viesse falar para ele, olha, tem alguma coisa ainda para falar, ele pegava as vestes, abanava o pessoal, olha, para tudo. Ou seja, o apóstolo Paulo é aquele que tinha o poder para dizer, para, não vamos apedrejar esse homem. E se ele fosse mesmo sábio, e ele tivesse ouvido as palavras de Gamaliel, que foi o mestre dele, porque Gamaliel falou, olha, não vamos, esses cristãos aí, vamos dar um castigo nele, mas não muito, porque vai que a gente vai estar lutando contra Deus. E se vocês estiverem cegos? Gamaliel teve essa possibilidade, pensou nessa possibilidade. O apóstolo Paulo nem isso. Ele era incisivo e ele foi um daqueles que esteve consentindo com o apedrejamento de Estevão. E quando a palavra de Deus diz isso, ela diz que ele foi, na verdade, o grande responsável pela morte de Estevão. Mas, meus irmãos, não importa quantas coisas erradas uma pessoa tenha feito, quando ela encontra a luz do mundo, a sua vida é transformada. Não importa qual seja o fundo do poço. Salmo capítulo 40 diz que Deus é aquele que tira o ser humano do tremendal de lama, do fundo do poço, e leva essa pessoa, firma os pés dela sobre uma rocha e coloca nela um cântico. Assim. Meus irmãos, isso é o que Jesus ele faz. Isso não é religião que faz. Isso não é ser bonzinho que faz. Isso não é quando eu sou bonzinho, não é quando eu pratico coisas boas. O apóstolo Paulo ele era tudo isso, mas ele ainda nunca tinha visto a luz do mundo. Ele nunca tinha encontrado ainda a luz do mundo, que é Jesus Cristo. Não importa o tamanho das trevas, elas não prevalecem contra a luz. Quando a luz de Jesus entra, a vida é transformada. Tudo aquilo que é trevas é transformado pelo poder que há em Jesus Cristo. Meus irmãos, esse texto que nós lemos, ele continua falando sobre a conversão do apóstolo Paulo. No versículo 4, diz que Paulo, quando ele cai em terra, ele ouve uma voz que diz, Saulo, Saulo. Veja aqui que diz duas vezes, Saulo, Saulo. Quem é filho aqui sabe, quando a mãe chama o teu nome duas vezes, toma cuidado, porque boa coisa não é. E eu imagino aqui Deus falando, Saulo, Saulo, o que você está fazendo, Saulo? Uma voz de reprovação. Você não sabe o que está fazendo, Paulo, que vergonha. Você já é adulto. Você que vai na igreja desde pequeno. Você que conhece os mandamentos. Saulo, Saulo, o que você está fazendo? Meus irmãos, quantas pessoas de Deus, quantas pessoas ouviriam de Deus o seu nome duas vezes? Não sabem o que estão fazendo. Saulo, Saulo, por que me persegues? Jesus aqui ele diz, Saulo, você não sabe o que está fazendo. Saulo, por que você está me perseguindo? É interessante que o apóstolo Paulo não estava perseguindo diretamente Jesus. Ele estava perseguindo quem? Os cristãos. Aqui, na verdade, o apóstolo Paulo aqui, e isso daqui ocorre muito tempo, e muitos anos depois da morte de Jesus. E a gente olha aqui e entende que, na verdade, quem persegue a igreja não está perseguindo os cristãos, está perseguindo o próprio Jesus. Me lembra do texto lá de Mateus, capítulo 25, versículo 40, quando Jesus ele fala, olha, quando você fizer alguma coisa para esses pequeninos, você está fazendo a mim. Se você der um copo de água para eles, é como se você estivesse dando para mim. E se alguém persegue você, meu querido, ele está perseguindo você, ele está perseguindo a Jesus. Porque nós somos o corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Jesus. Quando somos perseguidos,
É o próprio Jesus que é perseguido. E não pense que ele fique sentado na cadeira quando ele olha os seus filhos perseguidos. Um dia ele se levantará. Porque ele não olha os seus filhos sendo perseguidos e o silêncio dele tem paciência. Deus, ele tem paciência. Deus, ele é misericordioso. Mas ele vai só colocando na conta, vai só escrevendo na conta. É igual quando vai no restaurante. Vai fazendo um dia, essas pessoas vão pagar a conta. E chegou o dia do apóstolo Paulo pagar a conta dele. Jesus, ele disse: por que você me persegue? Meus irmãos, a palavra nos diz que quando é feito a cada um de nós como cristãos, é como se estivesse fazendo a Deus. Isso deveria fazer com que nós pensemos duas vezes como nós tratamos o nosso irmão. Como nós temos tratado o nosso irmão? Será que nós temos dado o melhor na igreja? O melhor para aqueles que são filhos de Deus? Porque quando nós fazemos a eles, é como se nós estivéssemos fazendo a Deus. Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo pergunta: quem és tu, Senhor? Quem é você? Quem foi que falou aí? Quem és tu, Senhor? Veja que Paulo, ele não sabe quem é. Paulo, ele não reconhece a voz de Jesus. Lembra lá de João capítulo 10? As minhas ovelhas ouvem a minha voz e elas me conhecem. Paulo não conhecia Jesus. Quantas pessoas são religiosas? Quantas pessoas são zelosas pela religião? Até mesmo a religião verdadeira. Porque o Deus de Paulo era o mesmo Deus. Mas ele não conhecia Jesus Cristo. Ele não conhecia a voz do bom pastor. Quantas pessoas são religiosas, mas não reconhecem a voz de Jesus? Jesus, ele fala: as minhas ovelhas conhecem a minha voz. E eu as conheço. Meus irmãos, não basta ser religioso. Não basta ter uma religião, não basta ir de domingo na igreja, não basta dizer: ó, eu sou dessa religião, eu sou cristão, eu sou batista, eu sou católico. Não basta, é preciso conhecer a voz de Jesus. É preciso ter conhecido a luz do mundo. Somente Ele pode transformar as nossas vidas. E somente quando nós vemos a luz do mundo é que nós paramos de andar em trevas e temos a nossa vida transformada pelo Evangelho de Deus. O apóstolo Paulo, ele pergunta: quem és tu, Senhor? E Jesus, ele diz: eu sou Jesus a quem tu persegues. Eu sou Jesus, eu sou aquele a quem você está perseguindo. Em algumas versões diz: duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. O que é isso? Duro é contra ti ficar dando murro em ponta de faca, Paulo. Por que você fica dando murro em ponta de faca? Dando murro em ponta de faca? Por que você fica querendo se jogar contra a lança? E perseguir a Jesus, perseguir os cristãos, nada mais é do que isso. É querer fazer, é querer ser mais forte, mas como se quisesse indo para um lugar onde você sabe que você vai se machucar. É duro querer ficar dando murro em ponta de faca. Por isso que Jesus, ele fala: por que você ainda... Você sabe que você não vai ganhar. Por que você ainda quer se jogar contra as lanças, Os aguilhões era quando tinha guerra naquele tempo. Não sei se vocês já viram aqueles filmes antigos, onde eles colocam aquelas estacas pontudas para quando vem a cavalaria. Se a cavalaria vier e tem todas aquelas estacas de madeira pontuda, como se fosse uma trincheira, e vem, se for lá, vai ser espetado, vai se dar mal. E tanto que eles botavam os cavalos para ir lá, porque ninguém queria. Porque ia ir para uma morte certa. E o que Jesus, ele está querendo dizer para Paulo é: Paulo, renda-se. Não queira medir forças com Deus. Não queira medir forças comigo, Paulo. Eu sou mais forte, Isso me lembra, Imagina, às vezes eu brinco com os meus filhos, eu pego, o Danielzinho, eu gosto muito de brincar com ele. Eu seguro ele e prendo ele, E ele acha que ele pode escapar, Às vezes eu deixo ele escapar, E ele fica lá todo querendo se debater, achando que vai conseguir. Não vai conseguir. Meus irmãos, assim são as pessoas que não querem se render a Deus. Cristo, ele subjuga Paulo para que ele reconheça quem ele é. Quantas vezes Deus, precisa fazer isso com algumas pessoas? Tem pessoas que não querem reconhecer quem Jesus é.
Tem pessoas que não querem reconhecer quem é Cristo. Por que muitas pessoas querem medir forças com Jesus para saber quem que está certo? Veja que aqui o apóstolo Paulo ele é colocado 3 dias de castigo sem ver. Ele é colocado aí 3 dias em cegueira. Ele não consegue ver. Por que tem que ser pela dor? Por que tantas pessoas só vêm pelo Evangelho quando é pela dor? Parece que Deus precisa puxar a orelha para a pessoa ir para a igreja. O pastor vem e fala, olha, viva uma vida séria com Deus. Vai a mãe, o pai fala, olha, meu filho, você precisa ter uma vida com Deus. Mas parece que a pessoa não ouve, precisa vir Deus puxar a orelha, acontecer uma coisa grave, para que a pessoa possa se arrepender e vir e voltar aos caminhos de Deus. Olha, eu quero dizer para você, não deixa Deus puxar a sua orelha. Não espera Deus puxar a sua orelha para você firmar os seus passos no Evangelho. Porque dói muito. Sabe porque a mão de Deus ela é grande. Né? Qualquer safanão que o pai dá no filho já machuca. Por quê? Porque a mão do pai é grande. Assim é com Deus. Não deixe Deus puxar a sua orelha. Por que algumas pessoas deixam Deus puxar a orelha? É hora de parar de dar murro em ponta de faca. É hora de reconhecer quem é Deus. E, meus irmãos, render-se a Deus é reconhecer quem Deus é. Render-se a Deus é reconhecer que Ele é mais forte que eu. Render-se a Deus é reconhecer que os caminhos dele são mais altos que os meus caminhos. Render-se a Deus é reconhecer que a vontade dele ela é boa, perfeita e agradável. Render-se a Deus é reconhecer que os caminhos de Deus para mim são melhores do que qualquer coisa que eu possa fazer, qualquer plano que eu possa fazer para a minha vida. E o apóstolo Paulo ele vai e reconhece quem ele é Deus. E olha, render-se a Deus, meus irmãos, não é questão de querer ou não querer, é questão de tempo. Sabe por quê? Olha o que diz lá em Filipenses capítulo 2, versículos 9 a 11. Filipenses capítulo 2, versículos 9 até 11. Falando sobre Jesus, diz assim: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Quem vai um dia se ajoelhar diante de Jesus? Todos. Quem vai reconhecer que Jesus é Senhor? Todos. Por isso, meus irmãos, se render a Deus, se prostrar diante de Jesus Cristo, reconhecer o senhorio de Jesus Cristo é uma questão de tempo. Por isso, faça isso o quanto antes possível. Não deixe para amanhã. Não espere para amanhã para tomar essa decisão. Render-se a Jesus é uma questão de tempo. Um dia todos vão fazer. Todos aqueles que estão na terra, até mesmo aqueles que estão debaixo da terra, aqueles que já morreram. Aqueles que falam, não, eu nunca vou me render a Jesus. E morreu sem nunca se render a Jesus. Mas a palavra de Deus diz que um dia todos serão ressuscitados. E até mesmo aqueles que em vida nunca se dobraram os seus joelhos a Jesus Cristo, um dia irão dobrar. Para que reconheçam que Ele é o Senhor. Para a glória de Deus Pai. Meus irmãos, o quanto antes, renda-se a Deus. Renda-se a Jesus, a luz do mundo, aquele que veio, ao Deus encarnado que veio para salvar. Eu não sei se você já entregou a sua vida a Jesus. Talvez hoje seja o dia de você entregar a sua vida a Jesus. Não espere Deus agir na sua vida assim como Ele agiu na vida do apóstolo Paulo. Não deixe Deus puxar a sua orelha. Não deixe. Faça isso de boa vontade. Talvez você diga, graças a Deus, pastor, porque eu já me rendi a Deus. Graças a Deus, pastor, porque um dia eu já entreguei a minha vida ao Senhor. E por isso que nós vamos continuar lendo lá em Atos capítulo 9, agora do versículo 10 até o versículo 19. Quando vai falar de Ananias. De um homem que também já tinha se rendido a Deus. Um homem que, diz a palavra de Deus, era discípulo de Jesus. Olha o que diz lá. Vamos continuar lendo em Atos capítulo 9, de 10 a 19. Diz assim: ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias.
Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias, ao que respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: Dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, muitos têm ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos seus santos em Jerusalém. E para aqui trouxe a autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheios do Espírito Santo. E imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado, e depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Veja Ananias, ele era um discípulo do Senhor, assim como você talvez hoje diga: graças a Deus, eu já me rendi a Jesus, eu já reconheci quem Jesus é, eu sei que Ele é Senhor, e um dia eu já entreguei a minha vida a Ele. E diz a palavra de Deus que o próprio Senhor Jesus aparece para Ananias e diz: Ananias. Veja a diferença, lembra lá? Saulo, Saulo. Olha como Deus chama ele. Já o crente como que é? Ananias, eis-me aqui, Senhor. Ah, meus irmãos, como é bonito isso, o relacionamento de Deus com seus filhos. Assim nós devemos ser com o Senhor. Quando Deus nos chama: eis-me aqui, Senhor. O que o Senhor deseja? Talvez seja assim você, né? Talvez assim você se considere, né? Ah, quando Deus me chama: eis-me aqui, Senhor. Tem uma campanha na igreja: eis-me aqui, Senhor. Tem alguma coisa para fazer: eis-me aqui, Senhor. Vamos lá fazer. Ananias, olha que diferença de Paulo, né? E Deus dá uma ordem para Ananias: Ananias, eis-me aqui, Senhor. Ananias, vá até a rua direita, encontre Paulo, apelidado Tarso. Paulo de Tarso, Senhor? Sim, Ananias. Paulo que matou Estevão, Senhor? Sim, Ananias. Mas, Senhor, deixa eu te passar as últimas notícias que talvez o Senhor não saiba. Vou até ler aqui. Senhor, muito tenho ouvido a respeito deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E Senhor, o Senhor não sabe, Senhor, deixa eu te explicar. Ele trouxe uma autorização dos principais sacerdotes para levar todos presos, todos aqueles que creem em Jesus, presos para Jerusalém. O Senhor sabia disso, Senhor? Meus irmãos, quantos de nós, mesmo crentes, queremos ainda discutir com Deus? Quantos de nós, mesmo já tendo entregue, já sendo discípulos, mesmo sendo aqueles que ouvem a palavra de Deus, aqueles que ouvem a voz de Jesus, veja que Ananias pergunta: quem és tu, Senhor? Ele pergunta? Não, ele já sabe quem é. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e conhecem. Ananias conhecia Jesus. Talvez nós conheçamos a Jesus. Mas quantos de nós ainda relutamos com Deus quando Ele pede coisas para nós? Quantos de nós queremos ensinar para Deus coisas que Ele não sabe? Quantos de nós queremos dar uma desculpa para Deus de algo que esteja acontecendo e será que Deus não sabe? E Ananias: mas Deus, Saulo, esse Saulo que é matador de crentes, né? Porque aqui o levar preso para Jerusalém é um jeito bonito para dizer, né? Olha como foi com Estevão, né? E vai preso, mas se não quiser ir, é pedra. Meus irmãos, quantos nós queremos ensinar coisas para Deus? Quantos de nós temos sempre uma boa desculpa para dar para Deus
para não cumprir a sua vontade, para não cumprir os seus mandamentos? Quantos de nós ainda queremos discutir com Deus, assim como aquela criança que seu pai aprende e ainda assim ela acha que pode sair? Meus irmãos, é hora de nós nos rendermos totalmente à vontade de Deus. É hora de nós pararmos de discutir com Deus, de darmos desculpa para Deus, achando que Ele não conhece o nosso modo de viver, achando que talvez o fato de nós cumprirmos algum mandamento, algo que Ele tem nos mandado, talvez nós iremos sofrer dano, nós somos arriscados a sofrer dano por cumprir um mandamento, e às vezes, por causa disso, nós queremos discutir com Deus, dizer, não Deus, isso aí depois. Meus irmãos, mesmo cristãos, mesmo sendo cristãos, nós precisamos cada dia nos render à vontade de Deus. E somente seremos instrumentos de Deus quando nós nos rendermos totalmente a Deus. Foi isso que aconteceu com Ananias. Ananias, ele titubeou naquela hora. Ele, Senhor, mas Saulo. Eu imagino aqui, se Ananias continuasse nessa, Deus ia falar, Ananias, Ananias. Mas Deus não precisou. Ananias, ele era um obediente. Diz a palavra de Deus, no versículo 17, que Ananias foi. E, meus irmãos, o relato conta uma coisa maravilhosa de que aconteceu. De que Ananias, ele vai, diz a palavra de Deus que Paulo é curado da sua cegueira, tanto física quanto espiritual. E ele é batizado. E a sua vida, ela é transformada, meus irmãos, de maneira que esse Paulo, que era antes matador de crentes, ele passa a ser um dos maiores evangelistas que esse mundo já viu. Mas sabe por quê? Porque Ananias rendeu-se totalmente a Deus. Meus irmãos, somente quando nós nos rendermos totalmente a Deus, a vida de outras pessoas serão transformadas. Somente quando nós nos rendermos totalmente a Deus, o Evangelho de Jesus Cristo, ele será proferido através dos nossos lábios. Somente quando nós nos rendemos totalmente a Deus, é que nós saímos por esse mundo e pregamos o Evangelho cumprindo o ídolo de Jesus Cristo. Somente quando nós nos rendemos totalmente a Deus. Somente quando nós nos rendemos totalmente a Deus. Eu gostaria de finalizar contando uma história que está narrada lá em 2 Crônicas, capítulo 25, versículos 1 e 2, que conta a história de um rei, o rei Amazias. 2 Crônicas, capítulo 25, versículos 1 e 2. A história do rei Amazias diz assim: era Amazias da idade de 25 anos quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Jeoadã de Jerusalém. Fez ele o que era reto perante o Senhor, não, porém, com inteireza de coração. Fez ele o que era reto perante o Senhor, mas não com todo o coração. Ele fez o que era reto perante o Senhor, mas ele não se rendeu totalmente. Ah, meus irmãos, que coisa triste isso. Que coisa triste é um dia, quando nós morremos, e todos iremos morrer, a não ser que Cristo volte durante a nossa vida. Mas que tristeza é na nossa lápide ter aqui já um filho de Deus, obediente ao Senhor, mas não por inteiro. Meus irmãos, é preciso se render totalmente a Deus. Quantas pessoas precisam ainda se render totalmente ao Espírito Santo de Deus? Quantas pessoas dizem, Ananias, quantas pessoas têm ouvido e vão até Deus, pessoas que têm contato com a palavra de Deus? Quantos de nós temos contato com os mandamentos do Senhor?
E Deus, Ele quer mudar a nossa vida. Senhor, pode mudar. Ah, Senhor, mas essa parte aqui. Senhor, o Senhor pode tomar tudo, mas olha, mas no meu trabalho, se o meu chefe sabe aquilo que eu estou fazendo, Senhor, eu perco o emprego. Senhor, o Senhor sabe como está a taxa de desemprego hoje, Senhor? Quantos têm vivido uma vida de engano no casamento, traindo? Mas, Senhor, o Senhor sabe o que vai acontecer se eu contar para minha esposa? Isso não é só para adultos, também na escola. Viu, jovens? Senhor, sabe o que vai acontecer se eu não colar nessa prova? Nas finanças. Senhor, tudo bem, mas meu olerite é meu. Te ajuda aí, mas a hora do dízimo, o Senhor, é meu. Ah, meus irmãos, até mesmo no Evangelho. Creio em Deus, creio. Já foi batizado? Ah, Senhor, mas sabe, se eu for batizado eu vou arrumar confusão em casa. É hora de render-se totalmente a Deus. Hoje é o dia de você se render totalmente ao Senhor. Sabe por quê? Somente quando se rendemos totalmente a Deus, como diz no versículo 17, quando Ananias ele diz para Paulo: irmão Paulo, eu vim aqui para que você seja cheio do Espírito Santo. Meus irmãos, nós somente seremos cheios do Espírito Santo quando nós pararmos de dar desculpa para Deus e nós tomarmos vergonha na cara, dizendo: Senhor, o Senhor está certo, eu estou errado. Senhor, o Senhor é santo, eu sou pecador. Senhor, os teus caminhos estão certos, os meus caminhos estão errados. É hora de reconhecer quem Jesus é. E quando nós reconhecemos, meus irmãos, a luz do mundo entra em nossos corações e faz com que sejamos cheios do Espírito Santo e possamos ser instrumentos de Deus para que outros sejam salvos também. Quero convidar você a baixar sua cabeça, quero convidar também o grupo de louvor a vir aqui à frente. Nós vamos cantar novamente esse hino, tudo a Cristo, a Ti entregue. Enquanto você ora, veja como está a sua vida, como você tem agido com Deus. Será que você tem se entregue totalmente a Deus? Ou será que ainda existem áreas da sua vida que você precisa entregar a Deus? Talvez você nunca entregou sua vida a Jesus Cristo e você deseja tomar essa decisão. Não, eu quero verdadeiramente hoje. Eu quero tomar essa decisão de estar entregando a minha vida a Jesus, totalmente. Se você deseja isso, vem aqui à frente, a igreja quer orar com você. Você deseja se colocar diante de Deus, dizer: Senhor, eu quero, Senhor. Senhor, me ajuda. Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, eu desejo ser cheio do Espírito Santo. Eu quero me colocar. Vem até aqui à frente, eu quero orar por você. Enquanto a igreja ora. Nós vamos cantar as 2 primeiras estrofes. Se você deseja o coração da igreja, vem aqui à frente, nós queremos orar pela sua vida. Vamos todos colocar em pé, cantar a segunda estrofe.
afirmar novamente que Tu és o nosso Deus, Senhor. E nós queremos, Senhor Deus, colocar diante dos Teus pés nessa noite, Pai, tudo aquilo, Senhor Deus, que ainda tem impedido, Pai, de sermos cheios do Teu Espírito, Senhor. Ó Deus, nessa noite queremos colocar aos Teus pés, Senhor, tudo aquilo que tem nos impedido, Senhor Deus, de fazer com que sejamos usados por Ti como instrumentos Teus, Senhor Deus, para levar as boas novas de Jesus Cristo, Senhor. Ó Deus, nós queremos, Pai, nessa noite dizer que Tu és o nosso Deus. Te agradecemos, Senhor Deus. Te agradecemos pela Tua morte na cruz. Te agradecemos, Senhor Deus, porque um dia o Senhor nos tirou, Senhor Deus, desse poço de lama, Senhor Deus, e colocou os nossos pés sobre uma rocha e colocou em nós um novo cântico, Senhor Deus. Colocou em nossos lábios, Senhor Deus, um hino de louvor ao nosso Deus. Nós te louvamos, Senhor Deus. E, ó Deus, faz essa obra através de nós, Senhor Deus, para que outros possam ser salvos também, Senhor Deus, através do Evangelho, através das nossas vidas. Pai, usa-nos, Senhor, não porque merecemos, mas pela Tua infinita bondade e misericórdia. Te louvamos em nome de Jesus.